Sabe aquele sofá na casa da sua amiga? Aquela rede na varanda, aquela cadeirinha de praia, aquela cadeira de bar. Esse é o nosso cantinho aqui na internet. Pode chegar e senta aqui com a gente. Si te quieres divertir con encanto y con primor. E aí, gente? Eu acho que vai ser assim. Só é permitido entrar malucos aqui, né? Aqui é Só gente maluca. doida. Aqui Não, pode. O realmente. pessoal muito certinho das ideias não dá. Não assim. vai dar conta. E A aí gente entrou em somos crise pra quê? É. Pra se apresentar. pra né? se apresentar e pra dar oi. Cara, o que é isso? A gente num debate aqui de como a gente ia recepcionar. É assim que a gente vai recepcionar. É Bem assim. diz. Mas é isso, você tá sentada aqui comigo, Karina Souza. E comigo, Morena Mariá. Eu sou @Morena Mariá, Maria com H lá no Instagram, no Twitter, sei lá mais aonde eu tô. Devo estar em outros lugares também. E você, como é que você é, E dona o meu Karina? arroba é Souza, com N no final. Em Vai todas ficar as aí na redes. descrição, tudo bonitinho, pra Vai. quem quiser seguir a gente. Mas assim, esse lugar aqui, a gente precisa situar as pessoas do que elas estão fazendo aqui. Como é que a gente chegou aqui? Por que a gente resolveu fazer esse podcast? Porque as pessoas devem estar olhando e pensando: o que essa doida quer falar aqui? Pois é. O que deu nelas? E aí, o que eu. Para começar, assim, primeiro, dizer que a gente já tinha essas conversas. Então, assim, essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente já tinha. Não é uma A gente só novidade. tá tornando pública. Exato. A gente só tá agora liberando para os outros ouvir e falar, realmente, malucas. Sim, atestado de maluca, Basicamente basicamente. isso que a gente está fazendo. E aí a gente resolveu que a gente queria ter essas conversas com mais gente. A gente queria que mais gente falasse, não é que não sou só eu que sou doida. Tem mais Cara, uma é galera. isso. Mas a ideia do podcast surgiu. Bom, eu e Karina somos ouvintes de vários podcasts, enfim, a gente Sim. gosta de podcast. E um dos podcasts que a gente gosta, em comum, é o podcast da Lela Brandão, que é um podcast meio livre, assim, ela fala de várias Papinho. coisas, enfim, papinhos leves. É o livres e Gostosas leves. Também Choram. Isso aí, o Gostosas. E aí a gente ouvia, e aí a gente, um dia, a gente não tinha se comunicado ainda sobre fazer esse Sim. podcast. Eu tava na rua indo pra academia, assim, aí do nada me veio poxa, queria ter um podcast pra falar essas bobeirinhas, podia chamar Senta Aqui, né? E fiquei com a ideia na cabeça. Aí passou, sei lá, uns 4 dias, mais ou menos, acho que foi isso, né? Acho que foi. Até a nossa Porque conversa. aí eu estava bem tranquila na minha casa, tendo um dia de um leve surto, bem tranquilo, como de costume. E aí, durante a tarde, por algum motivo, a Morena me enviou um post no Instagram. E ela escreveu assim: sustenta esse desconforto de estar bem. Do absoluto nada, assim. Me mandou essa de É o meu graça jeitinho, é o meu na minha jeitinho. cara. E aí eu falei, amiga, por acaso você botou uma câmera aqui dentro da minha casa? Você lembra o que você respondeu? O post era uma frase que dizia assim: cada vez que você evita o desconforto, reforça a crença de que não é capaz de lidar com ele. Esse é um post da @Isabela com 2Ls.pc lá no Instagram. E, enfim, esse post causou crises existenciais em mim, e se eu vi, ela também vai ter que ver. Pois Então, é, aqui é assim. E agora vocês vão ter que ver também. Se a gente vai ter algum surto aqui, vocês vão ter que lidar com isso também. E aí, eu tava tendo um mini surto, aí a Mariana falou, eu tô à toa aqui, vamos fazer uma ligação. Aí a gente se ligou, conversou, blá, 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 conversa vai, conversa vem, vários surtos. E aí, gente, no final da ligação, eu tava falando, não, amiga, mas eu tô sustentando as minhas coisas, tô fazendo o esforço de botar minhas coisas no mundo, mas tem um negócio que eu nem comento, que é um tópico, assim, sensível, que é do podcast. E a Mariana ficou assim, mas por que não comenta? Eu falei, não, minha filha, eu comprei o microfone tá lá guardado, não tem absolutamente nada material que me impeça de fazer um podcast agora. Tudo está pronto, basta Tudo está começar. pronto, só isso. E aí a Marina contou essa coisa de que ela estava andando
na rua ouvindo a Lelinha, o Gostosos Também Chora, pensando isso do Senta Aqui. E aí foi muito engraçado, porque sempre que eu pensava num podcast, eu ficava imaginando nomes, mas nunca eu sentia que o nome era bom, assim, que fazia sentido. Mas na hora que ela falou Senta Aqui, eu falei, cara, muito bom. Aí vale também situar as pessoas, porque senta aqui. Eu sou uma pessoa cansada, gente. Em qualquer lugar que eu entro, eu já procuro um lugarzinho pra sentar. E eu também. Então, isso pra mim é uma prática, assim, qualquer lugar, Jovens literalmente. senhoras. Jovens senhoras. E essa ideia também da gente sentar juntinhas pra conversar Uhum. é uma coisa que a gente faz. Então, assim, é por Sim. isso. E a gente também é quinta série. A gente acha engraçado coisa de duplo sentido. A gente é idiota. Então, tá tudo bem. É É o sobre nosso isso. jeitinho. É o nosso jeitinho. E aí fez muito sentido, porque além de ter essas coisas que eu também sou essa pessoa cansada que procura esse lugar para sentar, tem muito essa coisa afetiva, assim, de, por exemplo, todas as conversas loucas que a gente já teve na sua casa, sentada no sofá, sentado no chão, na rede do seu escritório, ou, tipo assim, na cozinha. Essa coisa mesmo de conversa de amiga que a gente senta uma na cama da outra, no sofá da outra, em qualquer lugar para poder ter grandes conversas existenciais, numa coisa assim, how I love being a woman, Pra sabe? jogar um tarozinho e sair Foi com a jogar um cabeça. tarozinho. Essas coisas de jovens senhoras. Pois é isso. Eu E aí acho foi que assim isso que a gente trouxe a veio gente parar aqui, aqui. né? Eu acho que a gente ficou muito feliz no dia. Acho que isso é muito importante dizer, assim. A gente ficou Sim. muito feliz. A gente se sentiu muito alegre. E eu tô muito Uhum. feliz de ter esse lugar aqui pra gente poder conversar. Eu acho que vai ser um lugar que vai trazer alegria pra gente, assim. Que vai fazer a gente se sentir mais leve. Eu acho que Sim. é isso. Tava faltando na minha vida, tá? Eu tô num momento de vida que eu já sobrevivi bastante, aí agora eu tô tentando aprender a fazer alguma outra coisa além disso. Então, ter um lugar que tô aqui só porque eu gosto, só porque eu quero, só porque é legal, só porque traz leveza pra minha vida, era um negócio que eu tava precisando. Então, é isso. Se você também tá precisando, senta aqui. Senta aqui com a gente. Eu acho que esse é um ponto mesmo, assim, de que leva a gente para o tema que a gente quer falar hoje, que é de sustentar esse desconforto de estar bem, assim. Porque o podcast vem dessa coisa também da gente conseguir criar espaços bons na nossa vida, de conseguir aceitar que tem coisas boas acontecendo nas nossas vidas e que a gente consegue criar coisas boas o tempo todo. E aí foi muito esse momento da gente ficar igual adolescente mesmo, assim, dando pulinho de alegria, meio que imaginando coisas que a gente ia fazer e tal. Conta da carta, amiga. Ah, é verdade. Quando a gente começou a falar desse negócio de fazer o podcast, eu sou jovem mística, já falei. Eu jogo tarô, não jogo tarô para os outros, não sou taróloga, mas eu jogo tarô para mim e para um petit comitê de amigos, Sim. apenas. E aí, Inclusive, deixa quieto. Isso aí para é de papo para outro episódio. outro episódio. Crises existenciais com tarô. Eu tirei uma carta e a carta que saiu foi a carta do Sol, que para quem nunca viu é uma carta que tem, obviamente, um sol, mas embaixo também tem girassóis, tem um muro construído, tem uma criança montada num cavalo branco e um pano laranja, Vermelho. vermelho, uma coisa assim. E é uma carta que fala muito sobre, assim, sendo bem generalista, bem reducionista aqui, correndo vários riscos de ser irresponsável. É uma carta que fala sobre brilhar, sobre botar a cara no sol, sobre fazer o que te dá alegria, sobre soltar a sua franga, a sua criança interior, fazer aquilo que te faz feliz e isso trazer retornos para sua vida, né? Não só essa alegria, mas também visibilidade, também estrutura. Por isso que tem tijolos nessa carta. E aí, depois, na semana seguinte, acho que. Não, foi umas 2 semanas depois, foi mais recente isso. Eu tirei de novo e saiu o sol de novo. Então, o sol é uma coisa que está presente aqui nesse lugar. Né? É uma ideia, é uma carta, é um símbolo, é um negócio, é um É uma sentimento, é uma energia. energia que está presente aqui no Senta Aqui. Então, é sobre isso também. É sobre a gente ter coragem de fazer uma coisa que nos expõe de uma forma legal. Acho que coloca a gente
para falar sobre coisas que a gente sempre quis falar, mas que a gente de repente não se sentia confortável de se expor. Então estamos sustentando esse desconforto, tá bom? De se expor de uma forma legal, de falar de coisas que a gente sempre quis falar e nunca teve coragem em público. E Sim. eu acho que você tem que introduzir a discussão desse tema que as pessoas já entenderam o que é, mas você tem que falar dessa coisa Cara, maravilhosa que é a sua crise. tudo começou porque essa semana eu tive uma sessão de terapia e aí logo depois, quando eu tava com a cara assim de quem foi derrotada pela vida, mas foi só um corte lacaniano mesmo que veio na minha cara, eu fiz um story nos Melhores Amigos e aí eu escrevi: cheguei num ponto da minha vida que eu tô fazendo terapia para aceitar que eu tô segura, que eu tenho relações boas, pessoas que me amam, que eu não vou ficar sem casa de uma hora para outra, que eu tenho sim para onde voltar e para onde correr, etc, etc, etc. E aí completei com um memezinho que é uma notícia que diz: Gabriela Pugliese conta já ter feito terapia para aceitar ser feliz demais, que é muito bom. E aí me identifiquei horrores com a querida Gabriela Pugliese. Amiga, mas cabe um corte aqui. Cabe um Acho que cabe corte. um corte aqui, porque assim, quando a gente está falando de Gabriela Pugliese, quando estamos falando de Karina Souza, a gente tem aí um abismo de distância, Com certeza. não é mesmo? E aí eu acho que esse é um ponto importante, porque assim, a Gabriela Pugliese, que é uma mulher branca, rica, assim, né, fazer terapia para aceitar que ela é feliz demais, com todas as polêmicas aí que ela já tenha se envolvido. E eu, que fui uma criança negra, pobre, vivi realmente em vias de perder a casa a qualquer momento, aceitar que eu tô bem, tô segura, tô vivendo relações boas e etc, etc, etc. São duas coisas muito diferentes. E eu acho que esse é um gancho importante pra gente pegar nesse episódio, que é um pouco de trauma de pobreza também, trauma familiar, trauma de infância. Porque, assim, essa sessão de terapia foi muito voltada na questão da segurança, assim, de ficar pensando se eu tô segura ou não, se eu tenho pra onde voltar, se eu tenho pra onde correr, se algo der errado na minha vida hoje. E aí é isso, eu tô num momento bom de vida, num momento tranquilo, num momento que eu tô vivendo as coisas que eu sempre quis viver. E aí eu entro em crise por causa disso. E aí uma coisa que a gente conversou foi de parece que é muito mais fácil pra gente estar no desconforto de estar vivendo uma situação de vida muito ruim. Parece não, amiga. Porque a gente já tá acostumada. Sabe aquela coisa de samambaia de asfalto, assim, da flor que cresceu no lixo? É um pouco disso. Então, assim, é isso, assim, como se a gente tivesse muito confortável na merda, Eu só não que aí sei quando a se, gente assim, sai. eu não sei se vocês já viram um meme, não sei se você já viu, amiga, esse meme. É Qual? um meme de planta. E aí é tipo, a planta nascendo na parede da infiltração. Aí é um cachorrão. E aí a planta que eu cuido, troco Rego, que mora substrato, dentro de um apartamento rego, chão de mudo de taco. lugar. A planta é cachorrinho, assim, toda encolhida. É um pouco a gente, É um assim. pouco É isso. como a gente se sente. Eu acho que é uma imagem que É um define pouco isso. Me como lembra aquele outro também que é assim, impulsos. do dos cachorros de rua, assim, vira-lata, e aí é um cachorro todo fortão, bombadão, e aí o cachorro que tem casa, e aí é ele com um chapéuzinho de helicópterozinho com uma hélice, e Uhum. aí é o cachorro falando, ai, relâmpagos me dão ansiedade. Estou tomando florais. Cara, é um pouco isso, assim, que é realmente tem sido um trabalho, sabe? Acho que esse é um ponto importante, que é dar trabalho se manter bem. Em 2 sentidos, eu acho, assim, tanto no sentido de dar trabalho pra caramba a gente ir pra terapia, comer bem, fazer atividade física, fazer coisas pra manutenção desse organismo, Desse desse bem-estar, né? sujeito, desse bem-estar, mas também dá trabalho se manter bem quando você viveu longos anos de uma vida quase inteira de muito caos e muita instabilidade. Eu acho que eu tô um pouco nesse momento nos últimos anos, assim. Não é de agora, eu acho que já tem um tempo, mas agora deu uma intensificada porque eu tô vivendo um momento também de uma transição de vida, né? Muitas mudanças acontecendo, e aí muitas mudanças que parecem assim
muito grandes para mim. E aí entra muito num lugar também de ideias de merecimento mesmo, de assim, será que eu sou grande o suficiente para tancar essas coisas tão grandes que estão Aí a acontecendo gente tem que ter comigo? uma amiga para falar, querida, você é Você está maluca. Amiga, maluca. você está maluca, entendeu? É esse papel que você cumpre na minha vida, é esse papel que eu cumpro na sua Total. vida. Eu acho que eu e a Morena, a gente fica muito aquele meme do Homem-Aranha no multiverso, um Um Homem-Aranha apontando apontando para o pro outro. outro. A gente precisa de muitos memes aqui para poder conseguir ilustrar esse episódio. É o nosso jeitinho. Eu acho, eu fiquei ouvindo você e fiquei lembrando que na minha sessão de terapia, sem ser essa dessa semana anterior, eu cheguei à conclusão de que fazer coisas que eu gosto e que, de uma certa forma, estão ligadas a algum tipo de descanso, porque primeiro que eu não entendia que descanso não era dormir. Vamos lá, vamos primeiro aqui colocar isso, porque talvez tenham outras pessoas que também não entendam que descanso tem várias categorias. Eu aprendi isso na minha terapia ocupacional, porque eu fiz aí 2 anos de terapia ocupacional, estou num momento de alta, mas existem várias formas de descanso. E descanso físico não necessariamente supre o descanso mental, o descanso, no meu caso, que sou mãe, parental, né? Porque tem dias que você já ouviu 600 mamães e você tá a ponto de se jogar da janela. Então, às vezes, o que você precisa é não ter alguém gritando mamãe. Isso é uma forma de descanso. Tem várias formas, né? Mas o que eu queria dizer é que eu descobri que ser feliz cansa também. Porque eu sou uma pessoa que passei, vou fazer 34 anos daqui mais ou menos um mês. Eu descobri que eu sobrevivi aí 34 anos. E tem pouquíssimo tempo que eu tô descobrindo que existe vida além da sobrevivência. E aí eu tô descobrindo que fazer as coisas que eu gosto, eu também fico cansada. E aí eu tive essa grande descoberta na minha terapia, que tipo, nossa, eu fiz várias coisas que eu queria fazer. E aí no final de semana eu comecei a semana morta, porque eu tava com uma sede tão grande de fazer várias coisas, porque geralmente eu tenho várias questões de saúde e tal, e aí às vezes eu não consigo. E aí, nesse final de semana que eu consegui, chegou no domingo à noite, eu tava, meu Deus, eu precisava de 3 dias para descansar desse final de semana. E aí também descobrindo isso, que dá trabalho também, né? Dá trabalho, cansa, tem várias nuances aí. Viver é uma nova habilidade que eu estou desenvolvendo. E aí, como qualquer nova habilidade, tem essas descobertas meio óbvias, mas que pra gente não são óbvias, porque a gente está num momento em que a gente está iniciante naquele aspecto ali. E é isso, a gente nem sempre tá sênior em tudo. Às vezes a gente tá bem júnior, inclusive. Sim. E acho que é uma questão muito de essa coisa da sobrevivência, né? É muito louco, porque quando você passa uma vida inteira sobrevivendo, chega uma hora que você acostuma com aquilo. Então, tipo assim, tem uma perde a sensibilidade para aquilo que está Total. rolando, né? O caos parece que vira muito, muito, muito familiar. Eu sempre gosto de fazer uma metáfora que é que nem quando a gente tá com um tênis muito apertado, um sapato apertado, só que aí ao longo do dia você meio que esquece, acostuma. E aí quando você consegue finalmente chegar em casa e tirar o tênis, aí dá aquele, nossa, Como realmente eu estava aguentei muito isso, né? apertado, como que eu aguentei isso o dia inteiro? E eu acho que é um pouco isso de perceber. No seu caso são 34 anos, no meu são 24, quase 25, de perceber e em algum momento, nesses 20 e poucos, eu me dar conta de que eu tinha sido uma sobrevivente, porque enquanto eu ia crescendo, era muito uma coisa de, é normal. Cresci num bairro periférico de BH, muito longe da região central, e aí todas as pessoas também tinham uma vida meio mais ou menos parecida com a minha, e era a vida que eu conhecia, Sofrer é assim. normal, né? Sofrer é normal, Tá passar na ordem perrengue do é dia, né? normal, ter Ficar a sem luz grana. cortada, ficar sem água, sabe, essas coisas assim, era muito normal. E aí, quando eu consegui ter um movimento de vida um pouco diferente disso, de acessar direitos básicos, dignidade, o mínimo assim de dignidade para sobreviver,
e aí você consegue fazer outras coisas para além da sobrevivência, cara, é muito esquisito, assim. Bate uma crise esquisita, né? Bate uma crise esquisita de quem é essa pessoa. Acho que essa foi uma coisa que eu falei na minha terapia também, que teve um dia no mês passado, alguma coisa assim, que eu acordei um dia cedo, que não é comum para mim, acordei bem cedo, e aí eu comecei a escrever no meu diário, e aí fui escrevendo e tal. Em algum momento, eu não sei no que eu estava pensando, mas eu sei que eu estava pensando em pessoas diferentes, assim, na minha vida. E aí me veio um pensamento, tipo assim, eu não tenho contato com isso na minha vida. Eu fui ter contato com isso depois da faculdade. E aí, meio que de alguma forma, a linha de pensamento que eu estava fazendo me caiu uma ficha de que ainda na minha cabeça, a minha vida e a pessoa que eu sou é essa criança que passava muita dificuldade, que eu ainda não associei que essa pessoa e que a minha vida é essa que eu tenho agora. Então isso explica para mim muito do porquê que, por exemplo, eu durmo e eu sonho ainda que eu tô na casa do meu avô, que é onde eu fui criada, que é no bairro Nazaré, aqui em BH e tal. E muito dificilmente eu sonho que eu moro onde eu moro hoje, onde eu vivo já há quase, sei lá, 3, 4 anos. E aí é muito louco perceber esses movimentos de como que a gente vai enraizando a nossa identidade na pobreza, que aí acho que puxa aquele outro ponto que a gente falou, que é do post também da Amanda, que o arroba dela é Grana Preta no Instagram, que era um post que ela escreveu assim: não faça pacto com a pobreza. Que é muito de você aceitar que a sua vida pode mudar, pode melhorar e que você pode ter coisas boas e que essa pode ser você. Tipo assim, essa é a pessoa que você é hoje, é essa. Você falando isso me lembrou uma coisa que eu estava falando ontem. Poderia ser papo de terapia o nome desse podcast. Mas não é, porque a gente não está aqui para analisar ninguém. Em que eu estava comentando com a minha terapeuta, eu em breve, eu estou num tratamento, eu descobri que eu tenho endometriose, né, no ano passado, e aí eu estou no processo do tratamento e tal, e eu vou trocar o meu DIU. Eu tenho um DIU de cobre e vou colocar um DIU Mirena. E aí, nesse processo, né, de trocar o DIU, eu tô aqui, digamos que na minha última menstruação, né, porque depois é possível ou bem provável que eu não vá menstruar por um tempo, né? Então eu tô na minha última menstruação desse período. E aí eu tava refletindo sobre essa questão, assim, eu acho que eu prestei mais atenção no meu ciclo dessa vez. E eu tenho dores incapacitantes, assim, eu sinto muita dor. E aí eu ontem tava conversando com a minha terapeuta, eu falei, cara, eu não sei como eu aguentei. Eu não sei como eu sobrevivi a isso durante tantos anos. Eu menstruei com 12, eu tô com 30, vou fazer 34, assim, eu não sei como eu aguentei esse tempo todo, mais de 20 anos de dor. Eu não sei como eu consegui me formar, eu não sei como eu consegui cuidar de uma filha, eu não sei como eu consegui, sabe, ter uma casa, me casar, acontecendo isso todos os meses da minha vida. Porque dura ali no mínimo 10 dias esse sofrimento, né, no meu mês. E é uma coisa que paralisa, e eu estava até comentando isso com a minha terapeuta, que é sentir dor cansa. Quando você fica muitas horas com dor, você fica com os músculos travados, você fica com cansaço, assim, de ficar sentindo dor. E aí é que eu percebia um pouco o que você falou de tirar o tênis apertado, né? Agora que eu tô tendo a possibilidade de olhar para minha saúde, eu nunca consegui ter um acompanhamento médico mais longo, porque a minha vida sempre foi muito instável, né? Apesar de ter vivido uma realidade ali de classe média e de eu ter, por exemplo, plano de saúde, a minha mãe era uma pessoa que era CLT por contrato, aí trabalhava 9 meses, depois estava desempregada, não tinha mais plano de saúde. E aí o médico mudava, e aí era outro médico, só quando tiver plano de saúde de novo. Então, assim, eu nunca consegui fazer um acompanhamento de saúde que o médico soubesse do meu histórico, que ele acompanhasse sintomas. Então, o quanto que a pobreza afeta, né, a instabilidade, essa desestrutura, ela afeta a nossa vida e o quanto isso vai se tornando um pouco também
algo que cola na nossa identidade, né? Então, eu fiquei como a pessoa antissocial, a pessoa que não gosta de rolê, a pessoa que tá sempre em casa, a pessoa que não aceita convite pra nada. E, mano, eu tenho uma doença crônica, tipo. Então, o quanto isso é injusto também com a gente, né? O quanto a gente se permite. Eu acabei virando a pessoa que fala isso pros outros. Ah, eu não sou muito de rolê, eu não. Né? Eu acabei também um pouco pactuando com isso. Então, Essa coisa que você falou do cansaço, né, do quanto que essa vida de pobreza e instabilidade também gera um cansaço, que a dor cansa, me fez pensar no quanto que agora, nisso que você falou no começo, né, de que ser feliz também cansa, que fazer as coisas que a gente quer fazer também gera um cansaço, que ir para os lugares que a gente quer ir também gera um cansaço, que é de também entrar, às vezes, numa crise de ter que diferenciar esses 2 tipos de cansaço, assim, né, porque ao mesmo tempo que você tá sempre cansada por conta dessa realidade, agora gera um cansaço também você fazer coisas boas, então do tanto que a gente precisa ficar o tempo todo pesando e medindo no que é esse cansaço, sabe, assim, de diferenciar que realidade é essa que a gente tá vivendo, assim. Eu fiquei pensando muito que no seu caso, colou na sua identidade essa coisa por conta da dor crônica, né, de ser muito antissocial e tal. E pra mim faz muito pouco tempo que eu consegui descolar um pouco dessa identidade de ser uma pessoa antissocial. Também por conta de ter recebido um diagnóstico que é da síndrome do ovário policístico, que também causa uma fadiga, né, no caso, eu não sinto tanta dor, mas me causa uma fadiga e um cansaço que muitas vezes é tido como preguiça, né, tipo: "Ah, eu sou uhum. preguiçosa", ou "Ai, eu não gosto de acordar cedo, eu tenho dificuldade para acordar e tal, eu não gosto de certos rolês". E aí eu lembro que uns anos atrás, acho que deve ter uns 2 anos no máximo, eu comecei a levar um pouco dessas coisas, assim, para minha análise, e a minha psicóloga ficava me perguntando: "Mas será que você é mesmo uma jovem senhora, assim? Será que é só isso? Será que é porque você é jovem senhora, só gosta de rolês de tardinha, com lugar para sentar, ou você não experimentou outras coisas também?". E eu acho que realmente tem uma parte que é gosto pessoal mesmo, assim, eu não tenho muita energia para ficar em rolês que é Lotado, muito gente. barulho, é lotado, assim, eu tenho que ficar em pé o dia inteiro, me cansa muito. Eu topo rolês determinados, assim, que tenham algum sentido para mim. Por exemplo, no ano passado, a minha amiga Bia me deu de presente o Numanice pra gente ir juntas, quando eu me formei, me deu de presente de formatura. E assim, foi muito bom, foi muito gostoso, no Numanice é muito bom, é um grande espetáculo, mas eu fiquei muito cansada, assim, muito, muito cansada de ter que ficado em pé, de ser muita gente, ficar muito apertada, e aí é muito barulho, muito estímulo ao mesmo tempo. Mas também tem um outro ponto que começou a me cair a ficha de alguns tempos pra cá, que é a questão do dinheiro. Eu Total. fui criada numa vida onde eu vivia muito mais dentro de casa, porque eu não tinha grana para sair. Minha mãe não tinha dinheiro para me dar para eu poder ir para um rolê toda semana, para eu poder sair todo final de semana. A minha grande, assim, meu grande entretenimento era ficar em casa no computador, na internet, quando passou a ter computador e internet. E quando eu era mais pré-adolescente, adolescente, assim, ir para a igreja do bairro, que eu ia a pé. E esse era o meu entretenimento que eu tinha, assim, na igreja do bairro tinha teatro, tinha dança, tinha música, esse era o meu entretenimento, que era de graça. E aí caía essa ficha também de que tem essa parte de mim que eu talvez ainda não conheça, porque eu não tive como acessar. E aí descobri que eu gosto de determinados rolês, que eu gosto de shows, que eu gosto de outras coisas que antes eu não podia acessar. Total. Eu fiquei pensando aqui nisso que você tá falando. É a realidade de 500% da população, né? Total. Assim, você não ter dinheiro pra fazer muita coisa. E assim, eu concordo 200% com você que são cansaços diferentes, né? Por exemplo, a gente está nas vésperas do carnaval, a gente está gravando isso na sexta-feira de carnaval, Sim. e eu já estou com as minhas unhas pintadas de Portela.
Tá muito linda, eu Eu vou adorei. ficar exausta? Com toda certeza. Vai. Até porque a Portela é a última a desfilar no último dia de desfile. E eu vou todos os dias porque, inclusive, irei trabalhar no carnaval. Então eu sei que eu vou estar muito cansada. Eu vou estar exausta na terça-feira de carnaval. Você acha que eu não vou pular, não vou ficar rouca, não vou gritar, não vou chorar quando eu ouvir aquela águia gritando na Marquês de Sapucaí? É claro que irei. Vou ficar 2 dias de cama, provavelmente, com as pernas para cima, com toda certeza. Com toda E certeza. vai valer a pena cada segundo, né? E é isso. Então tem cansaços na vida da gente que valem a pena. E eu acho que agora também eu tô aprendendo a administrar esses cansaços, porque também tem uma coisa da sobrecarga, né, que é você estar acostumada a viver cansada o tempo todo e você não saber equalizar as coisas, porque você não tem uma boa visualização da sua energia. Tipo, eu tenho energia para fazer isso e isso nessa semana. Aqui não dá para eu enfiar mais nada, vou ter que jogar para a próxima. Eu não tinha essa boa visualização, porque como eu vivia exausta, eu vivia sobrecarregada, eu vivia com dor, eu estava sempre atochando coisa ali. Até porque quando você tem uma doença crônica, quando você vive com. Você tem uma deficiência, eu tenho uma síndrome também, uma outra síndrome, um outro problema de saúde, que te causa algum tipo de esgotamento, e você tem uma, digamos, entre aspas, uma produtividade menor do que a maioria das pessoas, você se sente sempre devendo. Então você está sempre tentando atochar coisa na sua agenda para suprir essa falta ali, esse buraco que a sua incapacidade, entre aspas, deixa ali no meio do caminho. Então, eu percebo que agora que eu sei que ser feliz me cansa, eu não sou preguiçosa, eu tenho uma doença crônica que me causa dores incapacitantes, fadiga e outras questões, que eu não consigo ficar muito tempo em pé, eu já sei mais ou menos como administrar, eu já consigo me organizar em torno dessa pessoa que eu sou, assim, para que eu Sim. esteja confortável, para que eu possa sustentar o desconforto de estar bem sem ficar destruída. Uhum. Então, para que eu possa ser eu mesma, né? E me organizar em torno de quem eu sou e não em torno do que as pessoas dizem que eu deveria estar fazendo, ou que eu deveria ser, ou que, tipo, não, para Sapucaí você tem que ir de salto. Mona, eu tenho coisas no meu pé, umas bolas dentro do meu pé, que se eu ficar em pé meia hora com um salto, você não vai. Eu vou sair de lá arrastada. Então, não, eu vou de tênis. As pessoas vão ficar me olhando? Problema delas. Eu vou com meu bom e maravilhoso tênis com uma palmilha de gel e vou conseguir sustentar a minha noite. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo. Então, é você conseguir também ir se apropriando de quem você é e ficando confortável com isso, sem sentir que você está devendo nada para ninguém. Porque eu acho que também tem um pouco essa, assim, da gente se preocupar com o que os outros vão Sim. pensar e etc e tal. Acho que tem uma coisa de como a gente viveu sempre no limite e sempre num grande pico de exaustão ou de cansaço ou de instabilidade ou de caos por inúmeros motivos. Chega um ponto que a gente não conhece os nossos próprios limites, assim, o Total. limiar parece que fica muito alto. Então a gente vai Não tem, né? Não tem não limite. O tem limite limiar, não é tem a falha, limite. né? Quando você dá Exato. pau, né? O limite é quando o seu corpo te manda alguma coisa que é tipo assim: "Mona, você vai parar, você querendo ou não. Tá doente. Tá doente, você fica de cama", sei lá. E aí eu acho que essa coisa de sustentar, estar bem, também entra nesse lugar de conhecer os nossos limites, porque para mim fez muito sentido isso que você falou da percepção dos outros, porque às vezes sustentar estar bem é sustentar o desconforto de que estar bem para você não é estar bem para os outros, na visão dos outros. Total. Porque às vezes estar bem para você é, sei lá, você ter uma rotina que você acorda 10h30 da manhã, mas todo mundo na internet, nas redes sociais, fala que bem-estar é você acordar às 5 horas da manhã para fazer uma corrida, sei lá. E é conseguir sustentar aquilo que faz sentido para você e talvez não vai fazer sentido para mais ninguém. E eu acho que eu me peguei um pouco nesse momento, assim, com as mudanças que eu tô vivendo agora.
eu nunca tive muita dificuldade de fazer aquilo que fazia sentido pra mim não, assim, de sustentar algo que eu queria mesmo que não fizesse sentido pra mais ninguém, mas chega um momento que a gente começa a se questionar, né, será que eu tô fazendo a escolha certa, assim? E eu cheguei um pouco nesse momento, assim, será que essa vida que eu tô escolhendo viver é isso mesmo? Será que isso vai me levar para os lugares que eu quero chegar? Ou será que isso lá no futuro eu vou me arrepender amargamente, devia ter pegado outro caminho? Que são noias que às vezes vêm, mas rapidamente vão embora, porque eu encontro muito sentido nisso que eu tô vivendo hoje, da forma como eu tô fazendo, dentro daquilo que as minhas pernas alcançam e pensando no além, assim, no que além disso as minhas pernas vão alcançar. Mas eu acho que nesse sentido de ficar bem, entra um pouco da gente conseguir se conhecer, para conhecer esse limite que não seja nesse limiar que a gente se acostumou por ser Da samambaia destruição, né? do Da asfalto, autodestruição. que é da autodestruição, e conhecer aquilo que faz sentido pra gente, porque também nessa vida de causa e instabilidade, a gente vai fazendo o que dá. Às vezes vai fazer a faculdade que dá, se der para fazer faculdade, o curso que dá, vai trabalhar com o que dá, vai vestir o que dá, vai comer o que dá, o que tiver. E aí quando muda, quando a gente começa a ficar bem, quando a gente começa a acessar esses lugares e esses direitos e essa dignidade e essa vida para além da sobrevivência, é todo um trabalho de reconhecimento de tipo, ah, ok, eu tenho arroz e feijão dentro de casa, mas o que mais que eu gosto de comer? Tá, eu consigo ficar em casa no fim de semana, para mim não faz diferença, mas para onde eu poderia ir? Que tipo de rolê que eu gosto? E começar É, a anotar, inclusive. Eu lembro que uns 7 mapear, anos né? atrás, eu tinha uma outra terapeuta, né? E ela, numa sessão muito específica, ela falou pra mim: você vai pra casa e você vai fazer uma lista de 50 coisas que você gosta. Pode ser qualquer coisa, pode ser comida, pode ser um lugar, pode ser uma pessoa, pode ser uma atividade, pode qualquer coisa, um cheiro, um gosto, enfim. E ali eu percebi que eu não me conhecia, que eu não sabia absolutamente nada sobre mim, amiga, porque assim, eu abri um caderno, eu tenho esse caderno, inclusive estou olhando pra ele aqui, porque eu sou a pessoa que coleciona um zilhão de cadernos. Somos. E aí eu comecei a listar aquilo e assim, eu não conseguia chegar em 10 coisas. E dói, né? Nossa, Cair foi um essa ficha, negócio porque assim tenebroso. é bizarro, né? Porque a gente vive com a gente a nossa vida inteira. Não tem mais ninguém no mundo que passou tanto tempo com a gente do que a gente mesmo. E aí você perceber que você mesma não se conhece É brutal, assim, é um é negócio. avassalador. Eu não recomendo, ao mesmo tempo que recomendo, porque se você não fizer esse movimento, meu amor, Ninguém a vai fazer por conta você. chega e ela E vai chega chegar. assim, com juros Altíssimo. altíssimo. Então, um pouco do que eu queria dizer é que nada disso que a gente está falando aqui está descolado das nossas realidades, né? A gente, tanto eu quanto você, a gente veio de realidades de mãe solo, de famílias negras desestruturadas, enfim, uma realidade de Uhum. familiares que não tiveram acesso à escolaridade, né? A gente é a primeira geração de Exato. diploma, enfim, uma série de outras questões e atravessamentos que eu acho que são importantes de serem levantados, porque nós Uhum. somos, de fato, nesse núcleo familiar, a primeira geração que tem a possibilidade de escolher algo para si. A primeira geração que tem a possibilidade de pensar em si mesmo, que tem a possibilidade de se conhecer, né? Porque as pessoas não se conhecem não é porque elas não querem, é porque não há espaço. Se você trabalha 12 horas por dia e pega 5 horas de condução, você não se Não dá conhece tempo. porque, querido, não dá tempo, né? Então, assim, e nessa época que aconteceu isso comigo, né, dessa parada da lista, eu tava vivendo uma realidade bizarra, tenebrosa, assim. Eu ficava 16 horas fora de casa. E eu levava 3 horas, 4, mais ou menos umas 4 horas de transporte público, porque eu morava a 43 quilômetros da universidade onde eu estudava. Então, é uma realidade brutal. Então, a gente não tem como achar que a gente está aqui falando de questões individuais, assim. A gente não está. A gente está falando, óbvio, de questões que são nossas, que perpassam as nossas vidas pessoais, mas, assim, são questões que estão colocadas aí
por uma realidade que não se limita à nossa, né? Eu acho importante dizer isso porque um pouco do que me irrita, né, assim, nas conversas sobre autoconhecimento é esse descolamento da realidade, parece que essa ignorância a respeito das condições de vida das pessoas e do quanto as questões sociais elas vão moldando a nossa individualidade. Então é importante dizer que a gente está falando de tudo isso aqui porque tudo isso aqui está falando sobre a realidade que a gente vive. Cara, você falando isso me lembrou uma sessão de análise. Já deve ter uns 2 ou 3 anos dessa sessão, que foi um grande desconforto que eu estava lidando, porque por muito tempo na minha cabeça eu achava que eu nunca tinha trabalhado, porque eu não tive emprego CLT. Eu entrei para a faculdade com 18 anos. Amiga, a sua geração não sabe o que é CLT, a minha ainda sabe, Não, mas não a sua não sabe. sabe. Exato. E aí foi muito uma loucura, porque eu entrei para a faculdade com 18, fui prounista e tudo, e foi cara, muito um plano de vida, assim, da minha mãe também, de me dar a possibilidade de só estudar. E aí eu fiz a graduação sem ter um trabalho CLT. E isso não era comum, até porque eu estudava à noite, então a maioria dos meus colegas eram pessoas que trabalhavam durante o dia, chegava à noite e ia para a faculdade. E aí, por eu ter essa possibilidade, que também não foi um morango, assim, envolveu muito sacrifício, muita escolha de tipo, vou comprar um lanche na faculdade ou vou pagar a passagem hoje. Não foi um morango, não, assim, Total. foi uma escolha Envolveu muito pensada, sacrifício da envolveu sua muito mãe também, né? sacrifício da minha mãe, principalmente, e que poderia ter sido diferente, mas foi como foi, porque ela realmente queria priorizar a minha educação e eu também queria isso. Mas por muito tempo eu achei que eu nunca tinha trabalhado. Até eu me dar conta que eu tive, assim, entre os 17 e 18, eu tive trabalhos informais. E aí, durante a graduação, eu trabalhei muito dentro da academia em si. Eu fui monitora, eu fiz estágio, eu fui monitora de evento, eu fui bolsista de pesquisa e eu trabalhava muito, assim. Os meus 5 anos de graduação foram os anos mais insanos e cansativos, porque eu realmente queria sugar tudo que a universidade tivesse para mim ali. Eu queria aproveitar cada momento e todas as oportunidades. E aí teve um momento que eu entrei um pouco nessa pira de entender que o que me causava tanto desconforto, além de eu não validar o que eu fazia como trabalho, tipo a monitoria, a bolsa de pesquisa, né, trabalhar com ciência, eu não validava isso como trabalho, porque para mim, primeiro, era muito gostoso, era uma coisa que eu adorava, e não era braçal, não era corporal. Eu não tinha que acordar 4h30 da manhã, como a Não minha mãe fez envolvia a um vida alto inteira. nível de sofrimento, né? Exato, assim, eu não precisava acordar muito cedo, pegar 2, 3, 4 ônibus para poder chegar no trabalho. Eu não tinha um trabalho que eu precisava, aguentar humilhações, preconceito, racismo, machismo, enfim. Mais ou menos, né, Mais ou amiga? menos, Bem mais ou bem mais ou menos. menos, mas eu tô falando, assim, no sentido de que a minha mãe, por muito tempo, ela foi cuidadora de idosos, então ela trabalhava em casa de gente branca, Ah, rica, sim, é de humilhação direta, entendeu? Uma xingamento, humilhação é outra direta. coisa. Claro que um atravessamento estrutural ali dentro da academia também rolava, né, muitas questões dentro da academia. Mas eu digo nesse sentido porque para mim não parecia um trabalho, não parecia que eu trabalhava, não parecia que o que eu fazia era um trabalho, porque eu não me submetia diretamente a essas coisas, e era um trabalho que eu ficava sentada dentro do meu quarto, escrevendo, lendo, que são coisas que eu amo, digitando num computador. E aí quando eu entendi que na minha cabeça isso estava me desconectando completamente do que eu entendia como trabalho e do que eu via minha família fazendo a vida inteira, foi muito um choque de realidade, porque é isso, é de ser essa primeira geração da família que tem essa possibilidade. Quanto tempo eu fiquei me sentindo preguiçosa, vagabunda, esquisita, porque o meu trabalho durante a graduação e hoje não me obriga a acordar 5, 6, 7 horas da manhã. Eu posso acordar no horário que eu bem entender, trabalhar até a hora que eu escolher
E isso é um conforto que muita gente das gerações anteriores à minha não teve essa possibilidade de escolha. Então hoje eu posso, sei lá, escolher pegar um tempo da minha vida e começar um podcast com uma amiga, porque eu quero, porque me deu vontade, porque eu gosto. E isso coloca a gente num surto muito grande, cara, porque é como se a gente tivesse quebrando ali uma lealdade com uma família que estava se colocando sempre fazendo aquilo que tem que fazer, o que dá para fazer. E é isso, porque chega um ponto também que eu vejo que as pessoas mais velhas, principalmente, caem numa coisa de é isso, a vida é assim, a estrutura da nossa sociedade é assim, e vou viver o que dá para viver. Amiga, preciso abrir um parêntese nisso que você está Abra, falando, que é sustentar o desconforto de ir num caminho diferente de todas as pessoas que vieram antes de você. total. O quanto isso também pode ser muito desconfortável, o quanto você pode ser atacado por isso. Eu acho que não é o seu caso, Sim, talvez assim. Mais ou menos, né? Porque você já me contou várias, mas eu é digo em relação a talvez um núcleo mais próximo, mas assim, é, isso é muito doido. muito Eu desconfortável. sempre fui a ovelha negra da minha família, sempre fui, Ah, eu desde também. criança, então eu tô bem acostumada, mas eu agora, o meu irmão mais novo, eu tenho um irmão mais novo que se formou em medicina e ele tá escolhendo ir por um caminho muito elitizado, que é a cirurgia plástica. E aí ele precisa primeiro fazer uma residência de cirurgia geral e depois fazer uma segunda residência. O que não é comum para pessoas que vêm de onde a gente vem. Não é nem um pouco comum, aliás. Enfim, ele passou vários sofrimentos muito bizarros que não cabe aqui porque meu irmão não está aqui, não vou expor a vida dele. Mas, assim, o quanto, às vezes, a nossa família se ofende com o fato de a gente ter uma vida mais confortável, da gente poder acordar mais tarde, da gente poder fazer coisas que essas pessoas não puderam. O quanto essas pessoas, às vezes, voltam esse sentimento de frustração contra você, e aí você fica numa posição de desconforto em que você não se sente pertencente nem à sua família, mais à sua comunidade de origem, ao seu Sim. bairro, à favela que você cresceu, à periferia onde você cresceu, e nem também ao novo mundo onde você entrou. É um Então, não lugar, é né. uma pessoa que vive num não lugar e que não se sente pertencente a nada, e isso pode ser uma solidão muito dura. Fica parecendo um problema de Dona Helena, né? Nossa, que duro ascender socialmente. Nossa, como estou triste aqui, secando lágrimas com dólares. Mas não é sobre isso. A gente está falando aqui de um sofrimento que ele existe mesmo, real, e o quanto ele pode ser levar as pessoas a um adoecimento, assim. Então, a Cara, ruptura das relações mesmo. E aí eu vivi isso na minha própria família, eu já vi vários amigos passando por isso. E recentemente atravessei isso junto com meu irmão, acho que ainda vai rolar por um bom tempo. O quanto você já me contou isso, né? De escutar de pessoas da família, o meu irmão também passou por isso. Eu também já passei por isso, mas é uma coisa meio naquele tom, quem ela pensa que é, e sabe? aí essa pergunta começa a ficar dentro da cabeça da gente, né, Sim, porque você falando isso, na minha última sessão de terapia, foi uma coisa que eu falei, assim, que parece que na minha cabeça eu fico assim: "Quem que eu penso que eu sou para total, a ter um gente internaliza. relacionamento bom? Quem que eu penso que eu sou para escolher fazer isso? Ou quem que eu penso que eu sou para seguir esse caminho na minha carreira e não aquele?". Porque aí, você falando isso, claro que assim, eu já passei muito por isso, e aí eu acho que eu não passo com tanta recorrência, porque eu basicamente cortei vínculo Relações. com todas as pessoas da minha família praticamente, assim, não tenho muitas relações com a minha família de origem, não são pessoas que eu considero família, o que eu considero Bate família aqui. tá num outro lugar, o que eu considero família são essas relações que eu construí de pessoas que me enxergam, que me veem e que me amam e me aceitam do jeito que eu sou e me estimulam a ser aquilo que eu efetivamente sou. E a ser mais, né? E a Inclusive. ser mais. E isso é um ponto.
E para mim me bate muito num lugar isso de que eu tenho a impressão, voz da minha cabeça, de que quando a gente faz esse movimento de viver uma outra coisa do que aquilo que as pessoas que vieram antes da gente puderam viver, escolheram viver em alguma medida também, isso causa para a pessoa, né, que vê de fora, como se a gente estivesse atacando, porque eu acho que meio que escancara e A bate frustração, né? talvez num lugar de se ela tá escolhendo essa coisa tão diferente, é porque tem algo errado com o que eu fiz, tem algo errado em mim. E aí, óbvio, isso assim, às vezes é muito inconsciente, às vezes a pessoa não se dá nem conta disso, mas se sente atacada Na e maioria das ataca vezes. de volta, na maioria das vezes, porque também a maioria dessas pessoas que a gente vê, que vem antes, a gente sabe que são pessoas que não estão abertas também para processo de terapia e afins, mas eu senti muito isso, e tanto que teve uma vez que eu tive um sonho, foi logo depois que eu formei, e aí foi um sonho que eu estava em outro país fazendo uma palestra por chamada de vídeo, assim, uma palestra online acadêmica, e eu falava uma coisa nessa palestra que era, eu nunca esqueci disso, assim, eu sonhei isso tem muito tempo. Eu falava, a cada vez que a gente cresce academicamente, que a gente vai subindo de nível academicamente, mais a gente se afasta da nossa família, porque eles passam a não entender aquilo que a gente faz. Eu falei isso num sonho. E aí, quando eu acordei, eu fiquei, sim, concordo totalmente comigo do sonho. Porque, em alguma medida, cara, assim, quando eu trabalhava com pesquisa, que eu estava fazendo iniciação científica, eu não sabia explicar para minha mãe, assim, o que eu fazia. Em alguma medida, assim, ela entende, a minha mãe também, da geração ali da minha família, minha mãe é a que foi mais longe no sentido da educação. Ela, ela fez magistério, ela fez curso técnico, né? Ela fez ensino superior por um tempo, depois interrompeu. E isso já causava um desconforto, né, nesse período, até onde ela foi, já causava um desconforto no núcleo familiar. E para mim entrou muito nesse lugar de também não conseguir explicar para as pessoas por que que é uma conquista, sei lá, ter um currículo Lattes. O que que era ser laureada com uma menção honrosa num seminário de pesquisa? Por que que essas coisas têm validade, assim? Eu não conseguia talvez explicar por que que isso era sucesso. E aí efetivamente entender que para algumas pessoas o sucesso sempre vai estar atrelado a um dinheiro que você tem, a um carro que você tem, a ostentar bens que às vezes você não consegue nem dar conta de sustentar, efetivamente, mas que fica num lugar de ostentação e de imagem, e que o estar bem para mim hoje é essa vida que eu tenho, e que, obviamente, conquistas materiais e financeiras estão no meu campo de visão, mas que eu já me sinto uma pessoa bem-sucedida, mas que talvez eu não vá ser vista como uma pessoa bem-sucedida. Eu acho, amiga, que vai além até da questão acadêmica. Eu acho que, por exemplo, a minha maior conquista dos últimos 6 meses é ter conseguido engajar numa reeducação alimentar e conseguir fazer musculação ininterruptamente por 4, 5 meses. Então, assim, isso pra mim é uma puta conquista, porque na minha família ninguém nunca cuidou da saúde. Ninguém. Assim, ninguém. E aí, nem de médico. A gente tá falando nem de Aham, do consulta regular, básico. nem de tomar o remédio que tem que tomar, nem de nada, nem o básico. Então, assim, a gente tá falando de pessoas cardíacas, pessoas com problemas gravíssimos de saúde que não se tratam. Eu tô falando dessa realidade. E aí, não só por falta de dinheiro, vale dizer, porque a minha família teve uma ascensão social uma geração antes de mim. Tanto meu pai quanto a minha mãe. Então, não é só sobre dinheiro. É Não sobre é. uma gramática de práticas, hábitos, de vida, de repertório, né, de vivência, que está para além do dinheiro, que está para além da questão educacional e acadêmica. É claro que Sim, se você atinge maior nível educacional, você entende por que é importante fazer musculação, por que é importante comer bem e etc e tal. Mas a gente está falando de algo que está para além disso. Então, é, eu investi um tempo e uma energia e uma disciplina em fazer isso nos últimos meses. Eu tô super colhendo os resultados, assim.
eu tô achando maravilhoso, mas para uma pessoa da minha família, se eu sentasse para contar isso, a pessoa ia falar: ih, não entendi Ou que o que frescura, você tá nossa, falando. É, pra que mim ficava palhaçada. sempre muito nesse lugar assim Você de quer ficar nossa. marombada, sabe? É uma coisa meio que não faz É como sentido, se né? você fosse muito também ambiciosa, que volta muito nesse lugar de quem você pensa que é. Sim, Porque sempre pareceu muito uma coisa de nossa, ela é uma dondoquinha, nossa, não sei o quê. Eu ouvia muito essas coisas, assim, ou de que eu era muito fresca, ou que nada estava bom pra mim, ou que eu era mimada. Simplesmente por você querer o básico e além do básico. E aí é sustentar também, às vezes, esse desconforto quando a gente fica bem, independente do que a gente está chamando de ficar bem, porque aí eu acho que vai de do que faz pessoa para sentido pessoa, para né? cada um também, assim, talvez estar bem para mim, para uma outra pessoa vai ser, tipo assim, sei lá, um pesadelo. Mas sustentar esse desconforto, porque eu vejo que na questão da saúde também, para mim, é um grande trabalho. Eu preciso fazer todo um trabalho mental para me forçar a cuidar da minha saúde, porque eu também vivi essa realidade de vida familiar, de pessoas que se recusam ao cuidado, e de entender que o que faz sentido para mim é que é importante para mim que eu esteja viva e que eu esteja vivendo bem. E para isso eu preciso cuidar da minha Exato. saúde, eu preciso ir ao médico, eu preciso fazer exercício, eu preciso me alimentar bem, Mas aí também porque eu deixa de ser um quero me manter sacrifício. bem. Mas deixa de ser um Exato. sacrifício. Aí a gente começa a fazer uma coisa que eu ia falar no início e eu acabei não falando, mas que eu quero deixar aqui nesse final, que é a gente não tá reeducando só a nossa cabeça, a gente não tá reestruturando só a forma como a gente pensa, a gente tá criando um novo repertório para o corpo, Completamente. porque a mente vive dentro dele. E é todas essas coisas que a gente falou aqui, dessas coisas que a gente ouviu, viveu, sentiu e etc., elas não ficam no abstrato, elas ficam no corpo. Gera Então, marca no corpo. exato, é onde a gente vai sentir isso é no corpo, não é fora dele, não é na cabeça, não é num pensamento somente. É também essa dificuldade do tipo, cara, é muito difícil levantar para ir malhar, eu sinto como se eu tivesse 10 bolas de ferro no meu pé. E aí eu tenho que fazer um esforço muito grande. No meu caso, já não estou mais sentindo isso, já vou, quando eu não vou, eu já fico querendo matar alguém, então para não perder o meu réu primário, eu tenho que ir. Então, tipo assim, eu, por exemplo, adiei pra gente gravar, eu adiei a minha musculação e eu vou depois, daqui a Sim. pouco. Que eu sei que se eu não for, não vai ser uma boa semana que vem, porque vai ser carnaval, a academia não vai abrir. Eu já tô meio ansiosa. Então, assim, pra vocês verem o nível, quem é essa pessoa que está falando com vocês? Não sei. É uma nova senhora aí, viciada em musculação. Mas é isso, o corpo agora me pede, não sou mais eu na minha mente que fico, ai, como é importante musculação. É a necessidade fisiológica daquilo ali que está me ajudando a me manter regulada, me manter sem dor, me manter ativa, em movimento. Então, tudo isso que a gente falou também é importante lembrar que a gente está vivendo dentro do corpinho e não só na cabecinha do ser humano. Bom, eu queria passar para o nosso momento calcinha no varal. A gente Vamos. pode. Cara, eu acho que Mas, é o né? momento perfeito. A gente se Vamos expõe explicar para o que que cacete. é o assim, a gente pensou muito em no final dos episódios criar esse momento calcinhas no varal, que é metafórico para dizer das nossas calcinhas da alma, que vão estar expostas aqui em domínio público de alguma coisa que aconteceu na semana, assim, é um auto-exposed. Sendo que esse podcast já é É inteiro só um um exposit. exposed. O podcast em si já é um auto-exposed, mas, né, como a gente é maluca, A gente gosta de aprofundar a humilhação, né? aquilo que a gente considera efetivamente humilhação, porque tudo aquilo que a gente já falou aqui durante o episódio,
Acho que são realmente coisas que a gente senta para conversar com pessoas e vai saindo. Não, e como disse você, é de domínio público, De né? domínio público. Então a gente só fala aqui assuntos de domínio público. Mas esse momento, Calcinhas no Varal, ele é um É momento mais um íntimo. pouco mais íntimo, tá? É isso. É porque a gente tá apostando muito nessa amizade compactuada que a gente tá construindo aqui. Exatamente. Eu Vai posso lá, falar amiga, do meu? começa. O meu foi hoje. Foi, assim, 1h30 antes da gente começar a gravar isso aqui. Eu fui, gente, na véspera do carnaval para o Saara, que para quem não é do Rio de Janeiro, é como se fosse a 25 de março de São Paulo, aquela rua cheia de comércio com coisas da China e todo tipo de artigo. Eu fui para lá hoje. E aí eu vou fazer aqui o meu exposed de que eu sou uma pessoa compulsiva por compras em remissão, né, em tratamento. E aí eu fui Aquele filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. total, eu sou uma pessoa completamente delirante no aspecto de consumo. E aí eu fui com uma lista, porque eu já aprendi que para combater a minha compulsão de qualquer coisa, eu faço listas, né? E aí eu fui com a minha lista do que eu tinha que comprar. Bom, eu cheguei lá e aí é claro que eu vi um zilhão de coisas que eu queria muito comprar e que são muito necessárias. Eu preciso disso agora. Se eu não tiver isso agora, vai ser triste, minha qualidade de vida não será a mesma. Mentira, 15 minutos depois você olha e fala: eu não preciso disso nem um pouco. Mas eu fiquei nessas, né? Bate esse sentimento de entrar na loja e olhar e a mãozinha coça e você segura a mãozinha. E eu tô num momento que, junto com tudo isso que a gente já falou aqui, de cuidar da saúde e várias outras coisas, eu tô num momento de aprender e amadurecer a minha relação com o dinheiro, controlar meus gastos. Eu já tô fazendo um esforço, tem uns 3 anos, gente. Isso é uma coisa tão braba na minha família, na minha vida, a relação com o dinheiro é um BO tão grande, que eu tô há uns 3 anos fazendo esse movimento e só agora eu estou conseguindo efetivamente controlar os meus gastos. E aí eu tive que fazer o papel da mãe de mim mesma, que pega na minha mãozinha e fala: na volta a gente compra, tá bom? Hoje não vai dar. A gente vai ter que voltar mês que vem. No próximo salário, a mamãe compra pra você, igual eu faço com a minha filha. Eu tive que fazer isso comigo mesma. Hoje não, Faro. Hoje não. E aí foi isso. Foi muito ruim. Não vou dizer aqui que foi bom. Foi igual geló cru, dar uma mordida, uma dentada. Credo. Foi horrível. Não foi bom, não. Foi tenebroso. Eu queria ter saído com umas maquiagens que eu não preciso, umas brusinhas nada a ver, uns top brilhante pro carnaval, entendeu? Eu queria, mas não foi dessa vez, né? Dessa vez eu consegui. E aí eu queria aqui me expor também uma vitória, né? Não quero expor apenas derrotas. Sim. Hoje eu venci, amanhã Uma não vitória sabemos. suada. Suada. Hoje eu venci. Eu tô muito feliz por isso, tá? Mas a gente quer aí no próximo, né? Nos próximos episódios desse podcast, que vocês mandem pra gente coisas, né? Essas doidices Doidices. da nossa cabeça, essas maluquices. Não só coisas boas, pode ser coisa ruim também. Pode ser coisa que você fala, cara, eu preciso falar isso pra alguém, pra pessoa falar, querida, você tá maluca, né? E aí a gente vai fazer isso aqui com você, a gente vai segurar a sua mão e a gente vai produzir esse resultado maravilhoso de compartilhamento de problema, tá bom? Sim. E aí o nosso e-mail, eu tenho que lembrar aqui porque eu não sei, é o Senta aqui. podcast@gmail.com para você mandar a doidice da sua cabeça pro nosso momento Calcinhas no Varal. Uma maluquice, uma noia, um pensamento que você sabe que não tem nada a ver com nada, que às vezes você só precisa ouvir outra pessoa repetindo Em voz aquilo que alta. tá passando na sua cabeça em voz alta. A gente não tá se propondo a dar conselho, tá bom? Acho que isso precisa ficar bem claro. A gente não vai dar conselho. A gente vai ouvir a sua doidice, vai acolher a sua doidice, vai destrinchar a sua doidice e vai ver o que sai disso. Assim, a gente é ouvinte de conselhos que você pediu de Isabela Reis. Sim, Mas a gente é hater de conselhos. A gente vai ama o ser um outro podcast de episódio. Isabela. Contradições da vida.
Eu Bela odeio Reis, dar quem me conselho. conhece sabe que Bela Reis é minha diva pessoal, Mundinho Bela Reis Futebol Clube. Mas A eu gente acho, aqui nesse inclusive, podcast, a gente é não vai hater dar. de A conselho. gente é hater. Eu acho, inclusive, que eu só gosto do conselhos e das coisas que a Isabela fala, porque eu me identifico muito com o modo de pensar da Isabela. Então, Sim. normalmente, o que ela dá de conselho são coisas que eu também daria e pensaria. Se Mas se fosse uma fosse pessoa nada a diferente, ver, eu ia ficar com ódio da pessoa, provavelmente eu ia também. tomar. Eu nem ia ouvir pra começar pra ter um ranço, assim. Eu não ia ouvir. Eu ouço porque é o da Bela, mas não tem condições. Cara, eu vou contar o meu momento exposed, calcinhas no varal. Vou contar uma situação que estava acontecendo há algum tempo, que era, eu uso o mesmo desodorante tem mais de 10 anos. Vai parecer um pouco problema de Dona Helena? Vai, mas eu tenho muita sensibilidade com odores, com cheiros, então eu encontrei o grande desodorante da minha vida quando eu era adolescente, pré-adolescente, e me agarrei nele, e aí já tem um tempo, de 1 ano pra cá, mais ou menos, eu não encontro ele em lugar nenhum, ou quando eu encontro, tipo assim, uma unidade do produto. E aí eu estava sofrendo muito, 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 assim, estava um sofrimento muito grande, porque eu enjoo. E não é um enjoo de tipo assim, eu enjoei do cheiro. Me causa náusea, assim, me dá ânsia de vômito. A Até maioria porque é um dos. cheiro muito perto do rosto, né? Fica ali Muito no perto do sovaco. rosto. E aí, se você sua também, dependendo do quanto o desodorante é bom ou não, aquela coisa vai misturando, vai me dando um nojo. E aí eu tava em um profundo sofrimento. Juro, eu estava assim: "Cara, o que que eu vou fazer da minha vida?". E aí eu vou falar uma coisa, mas com uma ressalva, que é, eu decidi ser adulta, mas eu não gosto dessa coisa de decidir ser adulta, porque as pessoas botam muito num lugar de, assim, ser adulta é fazer aquilo que você não tem vontade, que é muito uma coisa também como se fosse a vida tivesse que ser um grande sacrifício. E somos todos grandes guerreiros mesmo e tal. Mas eu decidi abrir espaço para o novo na minha vida e experimentar. E aí, 1 mês atrás, mais ou menos, algumas semanas atrás, eu fui no mercado e tal, ou no Araújo. Tem Araújo no Rio? Não Acho tem, que não, amiga. né? Não tem. Araújo é uma coisa mineira. Gente, Araújo é uma drogaria barra loja de conveniência que tem absolutamente tudo que você imaginar. Tem comida, tem coisas de higiene Eu amo esse básica, assim, conceito. Eu amo esse Araújo é conceito de tudo. mercearia. É tudo, assim. E aí tem uma Araújo em cada esquina aqui de Belo Horizonte, é uma grande diva para nós mineiros. E aí, fui lá e pensei: "Ok, vou ir ali na ala dos desodorantes e vou ir cheirando pra ver se eu curto algum", porque é isso, eu não gosto de coisa muito doce, vai me enjoando e tal. E normalmente essas coisas femininas, Tem eles um cheiro botam muito coisa doce. doce, é um Eu tenho inferno. o mesmo problema que você, amiga. Pois é, inclusive recebi aquela recomendação que você me deu, que é daquele do Do mesmo que eu uso granado. na unha, que é o granado. E aí não achei dele lá e tal, mas eu achei Talco alguns cremoso. É um outros. talco cremoso É. antitranspirante. E aí eu achei 2, que eu acho que é da Dove, e aí que tem um cheiro mais ou menos parecido, um deles, né, que é um desodorante em bastão, inclusive eu só usava Rolon, mas esse é de bastão, tô gostando também da experiência de usar desodorante em bastão. E que tem um cheiro que é meio que cheiro de lenço umedecido, talquinho de bebê, Uhum. que é uma coisa mais que tem um Suave. perfuminho, mas é mais suave, e que era o que eu gostava, que era o que originalmente tinha nesse outro desodorante que eu usava, que era da Monange Flor de Lavanda. Inclusive, Monange, por favor, me explica o que aconteceu, que tá em extinção o meu desodorante preferido. Mais de uns anos para cá, eles tinham mudado a embalagem, acho que mudaram a fórmula também, e o cheiro ficou um pouco diferente, mas ainda eu consegui usar. E aí fui cheirando e tal, cheirei alguns horríveis com cheiros, nossa senhora, quase vomitei, mas achei esse que tinha esse cheiro de talquinho, que é em bastão, e um outro da Dove que é em creme, e ele praticamente não tem cheiro, assim, eu cheirei, não tinha perfume algum. E aí estou usando e estou vivendo the best life, porque adorei o desodorante novo, que é em bastão e com cheirinho de lavanda. Eu não sei qual que é o nome do perfume que tem nele, mas ele tem uma tampa azul e tem tipo uma faixinha rosa na embalagem. Eu já vi que ele tem faixinhas de outras cores, o desse que eu uso é rosa.
E aí estou apaixonada, estou vivendo essa vida que foi simplesmente parar de ficar sofrendo, assim. Sabe, tem um vídeo da bebezinha que a mãe dela fala pra ela assim: não pode comer pedra. E aí ela faz, tipo assim, o mundo acabando, porque a mãe não deixou ela comer pedra. E eu acho que eu tava um pouco nesse momento, assim, como se o meu mundo estivesse acabando, porque eu ia ter que trocar de desodorante, cara. Surreal. Troquei e sobrevivi. Estou viva e Tá aí, vivendo. vivinha, Cara, vivona e vivendo. vivendo e vivendo. Às E é vezes, tudo sobre que isso. você precisa é confiar que o próximo desodorante será bom. Isso não A é sobre vida tem mais desodorante. para te oferecer, entendeu? E isso não é sobre desodorante. Filosofia de Aqueles vídeos boteco assim, aqueles vídeos tipo, isso do não é sobre Instagram. bolo, isso não é Sim. sobre cadeira, isso não é sobre desodorante. Não, isso é sobre desodorante, tá Isso bom? é sobre Porque desodorante, só sobre quem tem alguma maluquice. questão sensorial sabe como é Cara, infernal sim. a Eu vida da espero que pessoa em as divas me sofrimento. acolham, porque tava difícil. Cara, eu acho que é isso por hoje. A gente tem um vibe da A semana, que vibe você da escolheu o semana. seu. Verdade, tem a vibe da semana. A vibe da Que é semana, o quê, amiga? basicamente coisas que a gente escutou, assistiu, leu, viu no Instagram, seja para relaxar, para se alienar, para refletir ou para enlouquecer a cabeça também. E aí deixando claro que a gente não está fazendo indicações. A gente vai comentar. Se você sentir aí tocada, influenciada em entrar em contato também, tá ótimo. Mas se não, também tudo bem, a gente vai Tá comentar. maravilhoso também, tá Tá tudo certo. maravilhoso. A minha é um pouco para refletir e um pouco para enlouquecer a cabeça, que é a série original da Apple TV, Ruptura. Cara, muito boa. Tô assistindo junto com meu noivo tem um tempo já, e aí tem episódios semanais toda sexta-feira, o que me causa um grande desconforto, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de maratonar, eu gosto de sentar, ter 500 episódios da série, vou assistir os 500 até acabar, porque eu sou uma pessoa naturalmente curiosa, e aí eu fico com a curiosidade me matando. E aí, Ruptura é muito boa. É basicamente o enredo. Uma empresa cria um dispositivo, uma cirurgia, um procedimento, enfim, que separa totalmente o seu eu do trabalho do seu eu da sua vida pessoal. Então, quando você entra no elevador da empresa, você já não tem nenhuma memória da sua vida, da sua infância, de quem é você, do que você gosta, não gosta. Você é só aquele robozinho ali do trabalho e faz o que você tem que fazer. E quando você sobe de volta, você vira outra pessoa e não lembra de nada do trabalho. Não sabe quem trabalha com você, o que você faz, nada. E é incrível, é muito boa, a fotografia é muito boa, a trilha sonora é muito boa. Ela é muito bem feita, eu tô gostando pra caramba. Mas ela tem essa pegada meio Black Mirror, assim, então enlouquece um pouquinho a cabeça. Mas eu tô adorando. Bom, o meu, na verdade eu ia falar um só, mas eu vou falar dois. O primeiro é uma coisa que eu tô fazendo há mais tempo, que é Bobbie Goods, pintando livrinhos de urso. Eu não Adoro. faço conteúdo sobre isso, porque hobby não é trabalho, cacete. Se é trabalho, não é hobby, tá? Só para deixar aqui essa distinção aqui jogada Tema no para um meio de outro vocês. episódio, pra gente soltar toda a nossa indignação. É isso. Então, Bobbie Goods é para eu. Ai, mas você faz paleta de cores? Não, eu pego o que dá na minha veneta e eu pinto do jeito que eu quiser. Não faço aula, não faço cursinho para pintar um livro de colorir. Tá? Eu pego minhas canetas e pinto. E tá maravilhoso, tô amando, estou adorando. Tô aqui um pouco indignada, porque, né, vira uma grande loucura das pessoas com. Você sabe que a internet transforma qualquer coisa em algo horrendo. Cara, o hobby vira meio que uma coisa que você precisa ter produtividade. É Isso me muito mata um bizarro. pouco, assim, É de você bizarro. ter que fazer meta pra hobby, você ter que, sei lá, medir porcentagem do quanto você tá sendo produtivo num Um hobby. aplicativo de Deixa de ser métrica um que vai hobby. gerar um gráfico. E para além de virar um trabalho não remunerado, gente. O que Exato. é isso? Vocês já Então não vamos estão parar de trabalhando o maluquice, suficiente? entendeu? Karl Marx não escreveu o Capital à toa para você estar aqui querendo Esse transformar. assunto me tira do sério. A gente vai fazer um Entendeu? episódio só sobre isso. Chega. Então eu Basta! pinto Bobbie Goods, mas eu pinto Bobbie Goods
eu vou usar um palavrão porque eu sou essa pessoa de boca suja. Alá caralho, eu pinto do Alá jeito que eu caralho. quiser. Tem dias que fica bom, tem dias que fica uma merda, e é sobre isso. Mas eu estou Cara, adorando, me relaxa. Eu depois vou mostrar pro meu marido, tipo, olha o que eu fiz, igual uma criança. Quando eu termino, eu sempre vou lá e aí ele vai e faz uma cara de quem tá analisando uma obra uma de obra de arte. Ele arte. fala, nossa, ficou muito bom, acho muito engraçada a cara que ele faz. E eu mostro só pra ver a cara que ele faz. Muito Então, bom. é isso. 1 milhão de canetinhas, acho importante Canetinhas. marcar. Ele que me deu. As canetinhas, ele que me Adoro. deu. E a outra coisa que eu tô usando, que é pura e simplesmente para me alienar, estou assistindo Beleza Fatal, que é uma novela do Max, né, do streaming, que é aquela que tem a Camila Pitanga, a Giovanna Antonelli e acho que a Camila Queiroz, se eu não estiver errada. E, bom, o roteirista bebeu, né? Ele bebeu, ele consumiu algum alucinógeno antes de escrever aquilo. Desculpa se você é o roteirista de Beleza Fatal e tá aqui me ouvindo, tá? Não é uma ofensa, desculpa aí, Max, né? Não tô querendo aqui denegrir o trabalho de ninguém, mas, assim, é realmente uma grande loucura. É um negócio que não faz nenhum sentido. As construções dos personagens. O personagem é uma pessoa maravilhosa, honesta, do nada ele se corrompe, vira um. Assim, você não entende, você fica, ué, o que aconteceu aqui? Mas para se alienar, para viver fora da realidade, para desligar o seu cérebro e ele ficar lisinho igual um peito de frango é maravilhoso. Vai ter 40 episódios, estamos no 25. Então eu recomendo que você veja, porque vai ter aí uma longevidade. E eu acho que é isso. Beleza Fatal entrega bastante estereótipo, bastante bobeira, risada. E às vezes é tudo que a gente precisa na nossa vida para ser feliz, né? Acho que era isso que eu tinha para compartilhar na nossa vibe da semana. Você pode mandar pra gente também. Se você quiser mandar o seu vibe da semana, Você pode comentar aqui pode embaixo no Spotify, tem uma caixinha. a sua A recomendação. gente recebe também. Cara, acho que é isso. Nosso Falamos a primeiro beça, né, amiga? episódio. Nosso episódio piloto. Falamos a beça. Do nosso jeitinho. Saiu. Saiu, cara. Muitas crises existenciais pra sair esse Palmas pra podcast. gente. Palmas pra gente. Que a gente sustentou o desconforto. A gente sustentou o desconforto. Eu espero que tenha gente pra escutar, que a gente não fique falando sozinha. E A quem gente escutou tem que fez. comentar o emoji da cadeira, que é o nosso Por emoji favor, oficial. nosso tá? emoji oficial, como Nas se a gente nossas fosse pro redes, nas BBB, redes do centro, enfim. é um emoji da cadeira. E aí, espero que vocês tenham gostado. A gente fez muito do nosso jeitinho, porque também a gente está sustentando o desconforto de ser iniciante em alguma coisa, numa coisa nova, diferente que a gente está fazendo, e ir aprendendo no caminho, para também não ficar naquela de esperar ter todas as coisas perfeitas para poder começar a fazer e não fazer nunca. Estou muito feliz que a gente conseguiu fazer, estou muito feliz, amiga, da gente estar fazendo isso juntas. Muito feliz da gente colocar essas conversas no mundo, que são conversas que me nutrem muito, que me deixam muito acordada para a vida, assim, atenta e acolhida. Então, eu espero que a gente consiga transmitir isso também para outras pessoas que nos escutem, assim, desse acolhimento, mas também de acordar para a vida e ficar atenta para a vida que a gente está vivendo. E aí, estou muito feliz, gostei muito dessa conversa. Espero que a gente continue, que vocês continuem essa conversa com a gente também nas nossas redes, que a gente vai falar já já. Só as vivonas e os vivões aqui online que chegaram até o final, porque para aguentar essa conversa aqui, a pessoa teve que ter, né, ali uma boa vontade. Eu agradeço, tá? A escuta de todo mundo que ficou com a gente até o final. Não esquece de comentar na nossa cadeirinha pra gente saber que vocês estão ouvindo. A gente não está maluca falando sozinha com a parede. Obrigada. Porque fazer podcast, gente, dá a sensação de que você é doido e que você está falando com a parede. Graças a Deus que nós estamos juntas aqui, uma falando com a outra, mas e graças assim, a Deus que eu fui uma criança que falei muito sozinha, então para mim também. É isso aí. Mas se vocês puderem fazer essa caridade com essas duas aqui, né, pra gente não ficar achando que a gente ficou falando sozinha, Obrigada. A gente vai ficar muito feliz. É isso. A gente, se quiser mandar qualquer coisa pra gente, sugerir alguma pautinha, alguma conversinha, um papinho mole, como a gente disse, a gente não dá conselho, mas a gente pode destrinchar a sua maluquice, tá bom? A gente vai estar aqui para ouvir. O nosso e-mail é o sentaaqui podcast@gmail.com.
tá bom? Isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais. As redes do Senta é SentaAquiCast, né? @SentaAquiCast. A gente já tá no Instagram e no TikTok, em breve em outras redes também, E é a isso. depender. E sigam a gente nos nossos perfis pessoais, né? O meu é Aka Souza, com N no final, e o da Morena, Morena Mariá, com H no final. Isso aí. Muito obrigada, gente. Até o próximo. beijo. A próxima sentadinha. Beijo. Si te quieres divertir.